Paz e bem, meus queridos irmãos e irmãs, está começando mais um programa Gotas de Franciscanismo, com o quadro Conversa Vocacional. Hoje estamos aqui com a presença do Frei Michel, que falará um pouquinho para a gente também sobre a sua experiência vocacional. Frei Michel, queremos começar pedindo que o senhor fale um pouquinho da sua história de vida, seu contexto familiar, de onde o senhor nasceu, a paróquia que frequentava, né? E como foi despertando esse chamado vocacional na sua vida. Então, querido irmão, querida irmã, paz e bem, minha história vocacional é muito interessante. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou natural da cidade do Rio de Janeiro, cresci uma parte da infância no Morro da Formiga, onde minha família era muito envolvida com a escola de samba Império da Tijuca. Meu pai era compositor do Império, minha avó, baiana mais antiga, minha mãe, presidente de ala. Eles se conheceram no samba, né? Então sou filho do samba, eu costumo brincar. E lá eles, né, se namoraram, casaram. Eu tenho um outro irmão, Rafael, né, com 2 filhas, não é padre. Né, tenho outros 2 irmãos de um casamento anterior de minha falecida mãe. Meus pais são falecidos. Na infância ainda eu mudei para o Morro da Conceição, lá no centro do Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de estudar na Escola Padre Doutor Francisco da Mota, que é até a 4ª série. Um colégio administrado pelos frades menores na época. E lá eu fiz a minha primeira Eucaristia, mas minha família em si não era de igreja, minha família era umbandista. Eu também não tenho vergonha de dizer, a avó que eu mais amei, ela pertencia à religião, era praticante da Umbanda, e eu fiz a primeira Eucaristia por tradição, fui batizado por tradição. Para falar a verdade, a primeira Eucaristia foi até forçado na escola. A diretora, a irmã Regina, ela dizia que ninguém poderia sair da escola se não tivesse feito a primeira Eucaristia. Eu fui protelando até a 4ª série e lá eu resolvi fazer a primeira Eucaristia. E infelizmente, né, como boa parte dos católicos que às vezes a gente conhece na vida, fiz a primeira Eucaristia e sumi da igreja, porque na escola eu ouvi um rapaz dizendo: para que se vai à missa? É um senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, vai embora. E aquilo me impressionou. Eu criança, achava aquele rapaz uma pessoa sensata, acabei acreditando naquilo e me afastando. Mas a vida quis que eu voltasse para a igreja por meio de um evento trágico na minha história, que foi a morte do meu melhor amigo, Márcio. E quando ele morreu, uma das vizinhas, Tia Elaine, ela brincando, que trabalhava nessa escola também, ela dizia assim: eu sinto que vocês estão todos cabisbaixos, estão todos acabrunhados. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fazer crisma e depois da crisma a gente faz um churrasco para celebrar a crisma. E eu acreditei e comecei a fazer os encontros de crisma na minha paróquia de origem, Santa Rita de Cássia, no centro. Fiz a crisma, comecei a ingressar no grupo jovem e o churrasco eu estou esperando até hoje, né? Se Tia Elaine estiver vendo o vídeo, não fique triste não, Tia Elaine. Foi uma boa causa e aquilo me trouxe de volta para a igreja. Ali eu comecei a caminhar na minha paróquia de origem, Santa Rita, grupo jovem, ministério de música, embora não toque nenhum instrumento, só rezasse o texto lá com eles, né? Era da intercessão. E ali eu fiz a minha descoberta vocacional. A minha primeira experiência de Deus assim mais profunda que eu tive foi nessa paróquia. Uma paróquia que eu tinha até um certo receio quando era criança. Eu olhava para aquela igreja toda escura, me dava um medo, não me sentia à vontade. De repente ali se tornou, para falar a verdade, a minha primeira casa, não diria nem minha segunda. Meu falecido pai dizia quando eu saí de casa: você vai sentir mais falta da paróquia do que daqui da nossa casa. Mas de fato Santa Rita se tornou uma grande referência na minha caminhada de fé. Foi ali que eu descobri minha vocação e foi dali que eu parti para a experiência franciscana. Muito bom, Frei. Bom a gente saber dessa sua origem, né? Sambista, como bom carioca, né? E também essa sua tradição familiar que veio da Umbanda, não do catolicismo, né? Então isso é uma realidade muito presente dentro do nosso país, né? Que foi muito marcado por essa religião. E a gente vê que o senhor é um fruto que nasceu dessa religião e depois veio a se converter, né? Como o senhor falou, por influência também da sua avó, que o senhor falou que era muito amada, né? Então, isso foi uma forma também de o senhor chegar até Deus. Então, a gente
sempre procura olhar com bons olhos quais são os caminhos que Deus nos apresenta para chegar até Ele, né? Então esse foi o caminho que Deus fez na sua vida. Muito bem, Frei. E então, mas por que a ordem dos frades menores conventuais? Por que os frades conventuais? O que te atraiu nos frades conventuais, já que você teve essa experiência também com os frades menores, né, na escola, mas por que os conventuais? Qual foi o carisma ou aquele toque que o senhor achou mais interessante nos conventuais e falou, eu quero ser um franciscano conventual? É muito interessante pensar nessa realidade, né? Deus tem caminhos que nós não conhecemos, até dizemos que escreve certo por linhas tortas, mas na verdade tortas são as nossas ações. Deus sempre escreve certo. Nós é que erramos às vezes o alvo. Eu cresci, conforme eu falei, num colégio católico, né, que era a Escola Padre Dr. Francisco da Mota, conheci os frades, mas na juventude me afastei da igreja, não ia, continuei sempre como referência São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Conceição, né, o morro onde eu me criei, então aquela imagem de Nossa Senhora sempre ficou gravada no meu coração. Na juventude eu voltei para a igreja, fiz o processo da crisma, conforme eu disse, e comecei a caminhar. Comecei a fazer minha faculdade de História na UF, gostava demais, né? Meus amigos achavam que eu ia virar ateu. E na época lá, estudando e conhecendo, eu resolvi sentir no meu peito uma coisa chamando assim, vira religioso, por que não padre? Eu achava aquilo um absurdo, porque na minha cabeça era inconcebível. Eu tinha um projeto de vida, no meu projeto estava incluído o matrimônio, me casar, ter uma família, tudo certinho. E, de repente, eu fui fazer um encontro vocacional, não era nem um encontro vocacional, era um questionário vocacional que a falecida irmã Analéia, das Irmãs Assunção, me deu. E ela, depois que terminou de fazer aquelas perguntas, foi ler o meu questionário e disse assim, nós já sabemos que Deus te chama, agora resta saber para onde. E eu olhei para ela e falei, gente, a irmã Analéia está velhinha, nossa, está ficando caduca. Na minha cabeça ela não entrava que ela queria alguma coisa. E ela disse, então vamos ver, Michel, o que você gosta? Eu na época lia muito Santo Agostinho, estava lendo as Confissões, e falei, eu gosto de Santo Agostinho, mas gosto também de São Francisco. Ela falou, eu conheço uns franciscanos. Eu falei, não, irmã, esses eu já conheço, né? Na infância tive convivência. Não, mas esses você não conhece, é do Rio Comprido. Eu falei, Rio Comprido? São franciscanos conventuais. Eu falei, a irmã está surtada mesmo, o hábito não é marrom, é cinza, tem uma coisa errada aí. E depois eu sumi. Falei, não quero ficar perto dessa irmã não, que ela está vendo coisas onde não deve. Meu projeto está bem centrado e eu sei o que eu quero da vida. De repente, fazendo um retiro espiritual, né, no carnaval de 2002, eu lembro, né, era Padre Silvio Barros, foi a primeira vez que eu conheci aquele homem. Quando eu acabei de fazer o retiro, eu vim no coração com desejo, eu vou ser padre. Cheguei na minha paróquia de origem, falei empolgado com meu pároco, eu vou ser padre, eu queria ver o seminário. E o tempo foi passando, teve os momentos difíceis lá de desentendimento entre nós dois, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, eu não tenho jeito de padre diocesano. Então nunca tinha, embora fosse sempre a minha referência, padre diocesano. Só conheci padres diocesanos, para falar a verdade, na minha história. E nesse meio tempo eu li um livro muito bobo, para quando eu até falo, eu fico até com vergonha, mas Deus tem seus caminhos e a gente nunca entende. Eu ganhei um livro chamado Francisco, o Irmão Sempre Alegre. E nesse inteirinho, lendo, rezando, abri aquele livro, li o livro inteiro, e quando eu fechei o livro eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Esses caras são loucões, eu quero viver uma coisa assim meio maluca, foi franciscano. Nesse meio tempo, né, eu vivi uma experiência religiosa profunda em maio de 2002, na casa do Padre Silvio mesmo. Eu falei assim, Padre Silvio, eu quero ser padre. Dei o meu sim junto com o Padre Silviano, estava do meu lado, hoje ele é padre, era amigo, né, de juventude. E peguei o livro e falei, agora para onde? Assim que eu acabei de ler o livro, parece uma coisa divina, eu conheci um frade, Frei Valdomiro na época. E o Frei Valdomiro é franciscano, e de repente eu vi que o hábito dele era cinza,
Um dia, sentei lá na sala de confissão e falei assim, Frei Valdomiro, eu vim aqui a ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu filho, quais são os seus pecados? Eu falei, não, Frei, não é pecado não, não sei se é pecado, eu quero ser Frei. Aí ele deu uma risada e me apresentou os frades, e foi ali que eu comecei a me encantar pela vida franciscana conventual e comecei a fazer a experiência de caminhada para ingressar só no ano de 2004 na Ordem dos Frades Menores Conventuais. Foi Deus escrevendo a minha história, né? Primeira Eucaristia na Igreja de São Francisco, Morro da Conceição, tudo a ver com a nossa custódia. Hoje em dia eu leio a partir dessa ótica. Muito bem, eu acho interessante isso também, porque eu também venho, não do Morro Nossa Senhora da Conceição, mas a minha paróquia de origem também é Nossa Senhora da Conceição. Então a gente vai ligando uma coisa na outra e vai reconhecendo os sinais de Deus, que desde o início ele já nos chamava, e a gente achava que não, mas com o decorrer do tempo a gente vai olhando com novos olhos a nossa história e reconhecendo os passos de Jesus na nossa vida. Muito obrigado, Frei Michel, por esse testemunho vocacional. E agora eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para os jovens também, para que pudessem buscar este discernimento vocacional e que tivesse essa coragem de dar também o seu sim para Deus. Eu lembro sempre do meu último encontro vocacional com, na época, o Frei Eli, e ele, lá em Andrelândia, fazia uma dinâmica com a gente. No final da dinâmica, ele perguntava assim, o que você percebeu dessa dinâmica? E ele fazia um comentário dizendo assim, ser franciscano conventual é achar o céu e querer arrastar todo mundo para lá. Então, jovem, se você sente no seu coração esse desejo de ser um frade menor conventual, não tenha medo, se lance. É um tiro no escuro, é verdade, mas nós sabemos quem vai nos agarrar do outro lado e esse alguém é Deus. Vale a pena ser frade menor conventual e se você quiser e sentir no coração, basta nos procurar que teremos o maior prazer de te encaminhar para esse céu que um dia nos encantou. Muito obrigado, Frei Michel. E esse encanto que a gente sente é o mesmo encanto que São Francisco de Assis teve quando esteve diante do crucificado. Aquela troca de olhares, quando Francisco olha para Cristo crucificado e o Cristo olha para Jesus, para Francisco, então gera esse encontro, mas um encontro de amor. Então, a vocação é sempre um chamado, mas requer uma resposta nossa, e essa resposta tem que ser uma resposta de amor. Então, fica aqui o nosso agradecimento para o Frei Michel e pedimos para você, mais uma vez, que compartilhe esse nosso vídeo para que possa alcançar o maior número de pessoas, para que o Evangelho chegue também àqueles que não têm tanta possibilidade de estar conosco, em uma paróquia talvez, mas tem esse acesso à internet. Então, mais uma vez, curta o nosso vídeo, curta também o nosso canal, ativa o sininho para poder receber todas as vezes que postarmos um vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos dar essa resposta ao Senhor. Mais uma vez, obrigado pela presença, Frei Michel, e a você que nos assiste, paz e bem, e façamos o bem enquanto podemos. Tchau, tchau.